Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde em Foco. Mais uma vez estamos aqui para trazer informações para vocês sobre hábitos saudáveis, sobre prática de atividades físicas, tudo aquilo que possa melhorar a nossa saúde e a sua saúde aí, você aí de casa também. O programa Saúde em Foco é uma produção de alunos e técnicos da UERN-TV e conta também com a participação do público, isso mesmo, de você que está em casa e que toda semana está participando, está mandando a sua pergunta, o seu comentário através do nosso Instagram, o Instagram da UERN-TV, que é o @UERN-TV. Hoje no programa Saúde em Foco nós vamos falar sobre a prática de atividades físicas. Isso mesmo, nós sabemos que as atividades físicas são muito benéficas para o nosso corpo e também para a nossa mente. Mas será que as pessoas estão realmente praticando atividades físicas ou será que elas ainda estão muito sedentárias? Nós fomos às ruas para saber isso. Confira. Uma pesquisa realizada pela OMS aponta que cerca de 47% da população brasileira não realiza atividades físicas regularmente. E um dos principais empecilhos é a falta de tempo. Trabalho, estudo, muitas coisas também que não é permitido eu fazer. Não, eu não pratico atividade física agora, mas por conta do meu tempo mesmo, meu tempo corrido. O Brasil é um dos países que possui a menor média de horas semanais de atividades físicas, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, sendo de apenas 3 horas semanais. Às vezes no fim de semana, quando eu estou com disposição, eu saio para correr, ou andar de bicicleta, mas não é sempre, mas eu procuro fazer. Eu corro de manhã cedo, 5 horas da manhã eu me levanto para sair correndo no lado do ginásio. Corro para a saúde, né? Que a gente é bom para a gente, assim, o dia a dia da gente é muito corrido demais, é bom para a saúde, correr, caminhar. Apesar de não praticarem, as pessoas reconhecem a importância do exercício físico para a saúde. E aquelas que praticam já conseguem perceber os benefícios no corpo. Eu já fiz, atualmente não faço, por conta de tempo e o desinteresse que eu tive, mas por questões de saúde, agora eu estou planejando voltar para a academia. A atividade física é muito importante, além da nossa saúde, o nosso bem-estar, né? E graças a Deus, com a minha idade também, eu consigo manter peso, manter todas as taxas em dia devido à prática da atividade física. Agora que você relembrou alguns dos benefícios das atividades, que tal deixar a preguiça de lado, organizar a sua rotina e arranjar um tempinho para fazer pelo menos meia horinha de exercícios por dia? Bom, e para falar sobre atividades físicas e os benefícios que essas atividades podem trazer para a nossa saúde, nós estamos recebendo hoje o profissional de Educação Física e professor da UERN, professor lá da Faculdade de Educação Física, Adalberto Veronese. Professor Adalberto, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de vir participar do nosso programa. O prazer é todo nosso, é uma satisfação falar um pouco da educação física, né? E da importância da prática de atividades físicas para a sociedade. Muito obrigado. Muito bem, professor, eu começo perguntando. Nós sabemos o quanto é importante a prática da atividade física, mas e aquela pessoa que não faz atividade física nenhuma? Como começar? Quais os cuidados que ela deve ter e por onde começar? Pois bem, é muito importante considerar que o ser humano, né? A sua existência ele veio para se mover, né? A existência nesse sentido. E com os avanços tecnológicos, né, a gente tem observado as pessoas cada vez mais à mercê do sedentarismo, do ficar parado, do passar muito tempo sentado. E esse diferencial, esse limiar entre você estar sentado com com controle remoto, né, até a TV, vamos dizer assim, o desafio de levantar-se, né, que é o grande destaque, né, para a gente começar a iniciar um programa de atividades físicas, né? A Organização Mundial de Saúde, né, não diz qual é a atividade A, B ou C. O importante é mover-se, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja no dia a dia, né? Então, a importância de você realizar pelo menos 150 minutos de atividades físicas moderadas ou vigorosas,
ou 300 minutos, né? E crianças, né? 60 minutos, né? Diários, né? De atividades físicas é fundamental para ter uma vida saudável. Inclusive o senhor falou agora nas crianças que hoje em dia estão tão ligadas em celulares, computadores, estão deixando até de brincar e de se exercitar, né? É verdade, né? A gente, na educação física, né? Inclusive os profissionais, os professores de educação física, né? Que nós podemos chamar assim, que são os professores da educação básica, têm apresentado estratégias para que as crianças possam estar se movendo, né? Seja na escola ou seja em casa, né? Então é muito importante que a criança esteja um aumento do seu repertório motor, né? Isso é muito importante. Eu estava, inclusive, ontem com a equipe de natação que nós treinamos, né? A equipe UFES-UERN, e a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Que as crianças que até o 5º ano, né? A 5ª série da escola, né? Tem que ter uma diversidade de experiências motoras, né? E isso é importante para o seu crescimento enquanto adulto, né? E isso acaba evitando problemas do sedentarismo. Professor, mas e para quem deseja começar agora uma atividade física, quais seriam os cuidados? Porque tem gente que diz, vou começar e hoje já quero correr 1h30. E aí também não é indicado começar com tanta intensidade. Quais seriam os cuidados que a pessoa tem que tomar, as cautelas? Muito bem frisado. Eu acho que o mais importante antes de começar qualquer atividade física, uma atividade que vai ser vigorosa, moderada, vigorosa, é consultar um médico, né? Ver como está a sua condição de saúde, né? Pessoas que apresentam, por exemplo, que quando faz um movimento sente fortes dores no peito, né? Sente tonturas. Então são pessoas que precisam, de certa forma, uma orientação, né? Uma visita ao médico, né? Para ver como está a sua condição de saúde. Comece devagar, né? Comece dando o primeiro passo. Eu acho que esse é o caminho. E a melhor atividade física qual é? É aquela que te dá prazer de realizar. Tem pessoas que gostam de caminhar, outras gostam de pedalar, outras... Aqui esse espaço do Parque Municipal aqui de Mossoró é um espaço maravilhoso de contemplação, fazendo caminhada. Então a melhor atividade física para começar é aquela que te dá mais prazer. Então esse é o conselho que a gente passa. Inclusive fica a dica, né? Aqui o Parque Municipal é aberto ao público, é um local muito agradável, próximo à natureza e tem espaço apropriado para as pessoas caminharem, correrem, confraternizarem, né, professor? É verdade, é um espaço aqui maravilhoso, né, e que pode ser inclusive mais explorado pela comunidade aqui moçoroense, mas eu gostaria de frisar que a universidade ela está, né, em vários locais no estado, né? E é claro que, por exemplo, em Pau dos Ferros, em Açu, em Patu, em Natal, em Caicó, existem seus espaços públicos, né? E é muito importante que as prefeituras, né, os órgãos públicos, de uma forma geral, né, possam cada vez mais criar espaços, né, e condições para que as pessoas possam fazer atividades físicas no seu dia a dia. Então, a gente observa ainda que existem espaços que estão muito mais centralizando essas ações. E nosso olhar, né, é que esses espaços poderiam estar mais perto das pessoas. Por exemplo, nós temos no campus central a Avenida Antônio Campos. A gente tem observado uma quantidade significativa de pessoas fazendo caminhada, pedalando, correndo, e que precisa, de repente, de uma orientação de estudantes e professores de educação física nesse espaço. Então, esse é um exemplo de um espaço que pode ser mais explorado. Então, eu creio que em outros locais no nosso estado, aumentando as políticas públicas envolvendo a prática de atividade física, a gente vai cuidar mais da saúde das pessoas. Professor, e para quem deseja perder peso, qual seria a atividade física mais indicada? Existe uma mais indicada para essa finalidade? Bom, eu acho que a pessoa que está buscando perder peso, primeira coisa, ou ganhar peso, ganhar massa, pode ser também o contrário, é muito importante ter o aconselhamento de um profissional da nutrição. Né? É um profissional que trabalha em conjunto com um profissional de educação física. O profissional de educação física, ele está muito atento, né, a esse controle, né, da perda calórica ou ganho a depender do exercício, né? E o pessoal da nutrição, ele está muito focado na ingesta calórica. Qual é a quantidade alimentar, como é que é controlado isso durante o dia a dia de uma pessoa. Nós sabemos, a própria Organização Mundial de Saúde diz que uma pessoa, para ter uma condição média, né, digamos assim, de 2.500 quilocalorias, né, vamos dizer assim, diária, né? Mas isso varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que quer perder peso, né,
Uma atividade de caminhada, ou ciclismo, ou natação, qualquer que seja a atividade, ela não pode deixar de fazer sobre um acompanhamento nutricional e também junto com um profissional de educação física. E aí tem um detalhe muito importante que a gente tem que considerar: a diferença de atividade física e exercício físico. Uma pessoa que quer perder peso e quer fazer exercícios físicos, qual a diferença de um para outro? É que a atividade física, ela você faz numa atividade sem uma orientação, é apenas o ato de caminhar, de ir ao trabalho, de repente parar num ponto antes e caminhar até o local de trabalho, né? Então, exemplos nesse sentido. O exercício físico é um trabalho monitorado. Então, o professor de educação física monta um programa de exercícios físicos para essa pessoa, acompanhado também por uma questão de uma dieta nutricional, e aí a pessoa consegue sim perder peso. Professor, uma atividade física que tem ganhado bastante adeptos aqui em Mossoró é a prática da corrida. A gente vê que quase todo fim de semana tem uma competição de corrida aqui e muita gente está se estimulando a praticar. Mas qual seria a dica para quem quer iniciar nessa prática da corrida? Muito bem colocado, né? Apesar de andar e correr é uma questão da nossa essência, né, de vida, né, do caminhar, do correr, a prática da corrida ainda precisa ter um monitoramento de um profissional de educação física. Ainda existem pessoas que precisam de uma orientação de saber como correr. Por que esse cuidado? Porque de repente uma corrida mal feita, né, principalmente parte de articulação de joelhos e tornozelos, podem ser causadores que podem prejudicar, né, essa pessoa que está fazendo uma caminhada ou uma corrida. Então você que está querendo fazer uma caminhada ou uma corrida propriamente dita, né, comece com distâncias curtas, né? Comece caminhando, em seguida fazendo passadas mais rápidas e mais largas e tente trotar, né? Comece dessa maneira. Sentiu-se cansado, volte a caminhadas, passadas mais largas e depois uma caminhada mais leve. Fazendo esse sistema, é possível que você, criando uma adaptação, ou seja, se acostumando a fazer essa prática dessa maneira, você pode criar uma sobrecarga, ou seja, fazer uma trotada maior, com uma distância maior, né? E assim você vai conseguir iniciar uma boa corrida. Mas digo mais uma vez, é importante que um profissional de educação física esteja acompanhando. Nós temos excelentes professores de educação física, profissionais trabalhando, profissionais bacharéis, que dão orientações aqui na nossa cidade, aqui em Mossoró, e creio que nos outros municípios, dando orientações sobre a corrida. Nós estamos recebendo hoje o profissional de educação física e professor da UERN, Adalberto Veronese, falando sobre a prática de atividades físicas. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos com as dúvidas da população, né, que mandou perguntas lá no nosso Instagram. Daqui a pouco estaremos de volta, não sai daí. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu estou pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura.
Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco, hoje falando sobre a prática de atividades físicas e os benefícios que essas atividades podem trazer para a nossa saúde. E chegou a hora de saber quais as dúvidas da população sobre esse assunto para que o nosso convidado, o professor Adalberto Veronese, possa responder. É a hora do quadro Quero Saber. Professor, a primeira pergunta é da Maria Moraes. Ela diz: sentir coceira e formigamento após alguns minutos de exercício tem explicação científica? Olha, o que acontece quando você faz o exercício físico? Você aumenta o fluxo do sangue, né? Que a gente chama o fluxo sanguíneo. Então, é natural que quando as pessoas estão fazendo o exercício, né? Acaba tendo começa a perceber, né, esse fluxo sanguíneo funcionando no maior exatidão. Então é mais ou menos isso que acontece quando a gente faz o exercício físico. Agora, as pessoas que estão numa condição de sedentarismo e começam a fazer o exercício físico, né, a atividade física, né, começa a perceber alguns pontos como esse, né? Mas fique tranquilo que isso é normal, né? E como a gente falou, né, através de uma orientação médica, observando se não há um problema de circulação, algo nesse sentido, né, você pode fazer com tranquilidade a prática de atividade física. Ok. A Vanessa Gurgel quer saber qual atividade traz melhor resultado quando o assunto é ganhar massa muscular. Bom, a musculação tem sido, o exercício com pesos, né, tem sido uma prática que tem ajudado bastante na questão da hipertrofia muscular, né? Por quê? Porque é um exercício que trabalha na parte localizada, né? Nós temos observado também o treinamento funcional com algumas propostas, com o peso do próprio corpo, né? Ou com alguns equipamentos, né? Alguns materiais com pesos. Então isso tudo tem ajudado ao trabalho de ganho, né, de massa muscular. E eu gostaria de frisar também, né, que os idosos podem também fazer uma prática de educação física, né, através da musculação ou do próprio treinamento funcional, né? É claro que com a participação de um profissional credenciado, né, e que tenha condições de estar acompanhando de perto essas pessoas. Professor, a Márcia Maria disse que está na menopausa e faz musculação. Ela quer saber por que é tão difícil ganhar massa muscular estando nesse período. Bom, é importante frisar que o nosso estágio de crescimento, desenvolvimento e envelhecimento, né, a partir dos 30 anos começa a entrar no processo de envelhecimento. Então é natural que as pessoas que vão ficando, cada vez entrando nesse processo de envelhecimento, ficando mais velhas, né, tende a ter a perda de massa magra, que é a massa muscular, né? E o que a musculação, no caso, ajuda? A retardar esse processo. Então fique tranquila, né? Pode fazer a sua musculação tranquilamente, né? Existem estágios, né, que a mulher passa nesse processo, mas nada que venha a inibir, né, a prática da atividade física. O Valderlânio Matos pergunta: fazer atividade física em jejum, como corrida e musculação, traz algum malefício à saúde? Olha, eu não recomendo fazer qualquer prática de atividade física sem se alimentar previamente. É uma alimentação mais leve, né, que tem uma rápida absorção, eu acho que é fundamental para fazer uma prática de exercício físico. Principalmente quando nós observamos, e a orientação da Organização Mundial de Saúde diz que atividades moderadas e vigorosas, né, quando você exige um pouco mais do seu organismo, se você não estiver bem alimentado, naturalmente você começa a ter tonturas, né, algum tipo de náusea, enfim. Então são situações que podem não trazer benefícios à pessoa que faz atividade física. Agora é claro que a pessoa não vai tomar aquele café reforçado, por exemplo, né, e fazer a prática. Uma comida leve, uma alimentação leve, né, um suco, algo que você não fique com a barriguinha vazia, vamos dizer assim, né, de forma informal. E a gente vai para a sua prática e depois você volta para fazer o seu café reforçado que você gosta de fazer no seu dia. Mas em jejum a gente não recomenda. Nívia Marília quer saber: quem tem problemas na coluna consegue correr sem prejudicar? Bom, a gente tem observado que muitas pessoas, no dia a dia mesmo, adolescentes, né, adultos que passam muito tempo sentados, acabam tendo uma presença de problemas de coluna, principalmente a parte de escoliose, né, a hipercifose, quando os ombros caem para frente. Então são situações que fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, né?
É muito importante a pessoa que quer correr, né, começar com a caminhada, como nós falamos agora há pouco, né, para que o organismo comece a se adaptar, a musculatura comece a se adaptar a um esforço, né, a um tipo de movimento que não está adaptado a fazer. Então, baseado nesse fortalecimento, que aí sim vai começar a fazer a corrida. O que não pode é começar a correr, né, com dores nas costas, né? E um detalhe muito importante que você levantou na sua pergunta, que eu acho que pode ser geral para todos. Fazer exercício e sentir dor não é sinal de saúde, né? As pessoas não podem fazer exercício e sentir dor. Sentir uma fadiga em decorrência de muita repetição do exercício é uma coisa. Agora, você sentir a dor e continuar fazendo o exercício, isso pode agravar a sua saúde. Mais uma participação, a Gorete Coelho quer saber qual a melhor atividade física para os idosos. Bom, a gente observa que os nossos colegas da medicina, né, têm trabalhado cada vez mais em parceria conosco, profissionais da educação física, né? Porque a gente não pode, de repente, dizer a atividade A, B ou C. A gente diz que é a atividade que traz mais prazer para fazer no seu dia a dia. Então, o profissional da medicina, o médico, ele vai observar, por exemplo, se você apresenta problemas nas articulações, por exemplo, de joelho, tornozelo, você fazer uma caminhada não é ideal. Provavelmente o interessante é fazer uma hidroginástica, fazer uma musculação, né? Então, são exemplos que a gente pode citar para a escolha da melhor atividade física. Então, as atividades aeróbicas, né, somadas às atividades anaeróbicas, ou seja, as atividades que você faz de um longo tempo, um longo tempo, e atividades curtas com uma carga, se elas trabalharem de forma combinada, a pessoa pode fazer uma atividade com bastante qualidade. Mais uma pergunta, a Gabs Vieira quer saber qual a indicação de tempo para trocar de pesos na academia. Olha, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, como a gente falou, o profissional da educação física que tem a expertise para trabalhar nesse acompanhamento, tem pessoas que numa fase de adaptação, que é a fase que a pessoa está, ela começa a perceber-se, né, fazendo o exercício e achando ele fácil. Esse é o momento de ter o aumento da carga. Então, é muito importante você que está fazendo academia e pedir a orientação do profissional de educação física. Olha, eu estou fazendo o exercício e estou começando a sentir ele mais fácil. Qual é a carga, qual é o percentual de carga que eu devo apresentar mais? Então, o profissional está atento para ver a dosagem correta, né? Qual é a carga que pode ser elevada um pouquinho mais para que você tenha sucesso. O que não pode é fazer um aumento exorbitante da carga e ter agravos durante o seu exercício. Mais uma participação, o Enio Freire quer saber qual atividade física ajuda a perder barriga. Acho que essa é uma curiosidade de muita gente. Pois é, olha, uma coisa que a gente pode desmistificar com relação à parte da região abdominal, né? Porque às vezes a comunidade entende que fazer abdominal é o ponto principal. Na verdade, a gente trabalha num conjunto de exercícios que não serve só para a parte abdominal. Então isso ajuda também a perda de peso, né? Então, como a gente falou, as atividades combinadas, né, que envolvem um determinado espaço de tempo, né, e tendo um aumento gradativo da carga, isso pode com certeza ter uma diminuição da região abdominal. Então esse é o grande destaque, né, o grande segredo, né, dessa combinação de exercícios. Não só trabalhar a parte abdominal, e sim outros grupos musculares. Muito bem, fica a dica. Mais uma pergunta, Márcia Pinto. Ela quer saber se existe idade certa para a prática de atividades físicas específicas. Atividades físicas específicas? Olha, eu entendo assim, quando atividade física específica. Se a gente começar a entender que o bebê, que a primeira parte, o primeiro movimento que ele precisa, ele necessita da força, e é graças a essa força aí ele começa a coordenar os movimentos, né? Você pode dizer que um bebezinho pode iniciar com brincadeiras acima da cama, fazer aula de natação para bebês, por exemplo, né? Da mesma forma que não há limitações a um idoso também fazer atividades físicas, né? Então, é muito complexo dizer qual tipo de atividade física específica para cada pessoa. A atividade física específica para cada pessoa, ela é limitada de acordo com a sua condição de saúde. Então, como nós falamos agora há pouco, uma pessoa que tem problema de articulação do joelho, não é interessante que ela vai fazer uma corrida, né?
Provavelmente uma atividade que tem um impacto menor, uma caminhada mais leve, uma hidroginástica, uma musculação, possa ser uma atividade específica que se adeque a essa pessoa que tem problemas de lesão no joelho, por exemplo. E a última pergunta do nosso programa, Kevin Maione quer saber com que frequência devo fazer atividades físicas para manter uma rotina saudável? Muito bem, a Organização Mundial de Saúde apresenta que 150 minutos de atividades moderadas a vigorosas, ou 300 minutos, né, semanais, né, nessa dinâmica de 150 a 300 minutos por semana, seria ideal para você ter uma vida saudável. Crianças, né, 60 minutos por dia de atividades, vão brincar, garotada, né? Isso é o que é o mais importante. O que a gente tem que ter cuidado, né, que nós temos agora, por causa da pandemia, né, a própria Organização Mundial de Saúde mostra que pessoas que apresentaram Covid, né, fazer exercícios físicos, fazer atividades físicas é importante para manter a sua saúde. Mas para isso precisa ter um profissional de educação física que possa orientar. Então as redes sociais hoje têm tido muitas pessoas, né, profissionais credenciados que precisam ter, por exemplo, essa carteira, né, que é a carteira do Conselho Regional de Educação Física. Essa carteirinha é uma recomendação que a gente passa para você que assiste muito, né, as redes sociais, né, profissionais, né, trabalhando. Você precisa fazer uma verificação do CREF, né, se eles são profissionais ou não credenciados, só os credenciados que têm know-how para fazer essa prática. Então, isso faz com que a pessoa pratique uma atividade física de forma saudável, acompanhado por um bom profissional de educação física. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. Gostaria de registrar aqui também a participação de outras pessoas que deixaram comentários, perguntas no nosso Instagram. A Marília Cavalcante deixou uma pergunta que já foi respondida no primeiro bloco. Ela queria saber sobre as atividades ideais para quem está começando a se exercitar. A Karina Oliveira disse que pratica musculação. O Leonardo Madureira disse que por enquanto está praticando só o levantamento de garfo. Vamos mudar aí esses hábitos, amigos. Vamos praticar atividades Acrescenta físicas, ali um exercício físico, tá? Né? Pronto. A Gil Souza disse que pratica musculação, corrida e pedal. O Aristeu Santos disse que pratica caminhada. Com preguiça, mas faz, né? O importante é fazer. O importante é fazer, exatamente. Movimente-se. É isso, gente. Obrigada. Gostaria de agradecer, professor, pela sua presença e pelos esclarecimentos. Muito obrigado pela participação. Chamem quando quiser. Fico muito à vontade, né, com a participação e a proposta que a UERN-TV tem levantado, né, para se aproximar cada vez mais com ações junto à comunidade. E gostaria de dizer que essas perguntas ou outras que vocês tiverem interesse em fazer conosco e a nossa equipe, entrem em contato pelo Instagram, @LadaUERN, né? Nós temos um laboratório especializado em atividades aquáticas e tecnologias em saúde e a gente está sempre à disposição a esclarecimentos para toda a comunidade. E gostaria de encerrar dizendo que nós estamos com matrículas abertas, né, até encerrar as vagas, do programa Pra Nadar, né, nos dias de terças e sextas à tarde, a partir das 15 horas. Se você estiver interessado em fazer natação, hidroginástica, vai lá, faz uma visitinha para a gente lá, que a gente vai ter o maior prazer em recebê-los. Maravilha, é isso, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Lembrando, se você ainda não segue nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, @UERN-TV. E se você já segue, lembre de participar, deixar a sua pergunta, a sua sugestão lá no nosso Instagram, tá certo? Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais um programa Saúde em Foco. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.